Estranhas e inacreditáveis criaturas constantemente são avistadas pelo mundo, e em muitos casos, com todas as características dos monstros contados em lendas de diversas partes do mundo. Uma delas, a do lobisomem. Mas essa famosa lenda seria apenas invenção e ficção inventada por nossos antepassados? Será? O relato a seguir mostra que a lenda é mais real do que se possa imaginar. Foi uma experiência apavorante para mim. Meu nome é Silvia e me lembro bem como se fosse hoje. Eu tinha exatos 17 anos e hoje tenho 32. Moro numa cidade no interior do Rio de Janeiro, mais precisamente chamada Itaguaí, e resido num bairro a 8 quilômetros do centro da cidade. Naquela época morava um museu, meus pais e mais 2 irmãos mais velhos em um sítio. Vou explicar para que vocês entendam como tinham que fazer para chegar em minha casa. Tinha que atravessar um portão de metal que dava para a rua principal e depois você tinha que andar uns 300 metros, passar por um portão de madeira e depois tinha que andar por mais 1,5 km, no meio de um breu absoluto, pois não tinha iluminação no caminho e era rodeado de árvores centenárias para chegar até minha casa. Naquela noite, como sempre, assisti TV e ouvi um pouco de música. Só estava na casa eu e meu pai. Aí eu me lembrei que tinha que levar comida para meu avô, num sítio próximo dali. E isso era por volta das 7 horas da noite. Mas como qualquer adolescente, ainda demorei para sair de casa para levar a comida para ele. Saí de casa lá por volta das 10 horas da noite de bicicleta. Como falei antes, passei pelos portões, peguei a rua principal, levei a comida e fiquei lá com ele até as 11h30 da noite. Então, me despedi dele e fui embora. E foi aí que começou meu desespero. Cheguei ao portão de metal, passei por ele e atravessei o portão de madeira. E foi quando eu senti um arrepio, tomando conta da minha espinha. Fechei o portão como sempre, montei na bicicleta e segui em frente. Só que no meio do caminho, eu avistei uma criatura, grande e peluda, muito grande mesmo. Eu tenho 1,70 m de altura, e a criatura em pé era maior do que eu. Quando eu o vi, gritei como louca, e disparei com a bicicleta gritando, pedindo por socorro, e falando, Jesus, me ajude. Aí ele começou a correr atrás de mim, e eu entrei em desespero, pois ele corria do lado da bicicleta, sem o menor esforço, com suas orelhas batendo ao lado do seu rosto. Por um momento, achei que ele ia me devorar, como nos filmes de terror, mas o curioso foi que em uma casa, no meio do caminho, tinha um cachorro muito bravo, e ele sempre latia quando a gente passava, e corria atrás para morder. Às vezes, tínhamos que nos defender, com pedaços de pau e pedras. Mas nesse dia, quando o cachorro ouviu eu gritando, veio latindo, mas no meio do caminho, ele correu da criatura chorando. Nesse meio tempo, meu pai veio ao meu encontro, pois disse ter ouvido os meus gritos de terror. Depois disso, eu só me lembro de ouvir meu pai dizer, credo em Deus, cruz e Ave Maria. E eu caí nos braços dele, desacordada, e fui acordar somente na tarde do outro dia. Ainda tenho calafrios e fico com minhas mãos frias e tremendo. Não sei o que aconteceu depois que eu desmaiei nos braços do meu pai, pois ele desconversa e diz que eu tive uma impressão que nada aconteceu. Vocês podem até não acreditar em mim, mas naquele dia eu vi um lobisomem. Um mês depois, aconteceram outras coisas com a mesma criatura, que contarei em outra hora. Eu tenho certeza do que eu vi, e procuro não sair à noite, pois como dizia meu falecido avô, à noite
Depois de certa hora, é de outra compreensão que não entendemos. Boa noite. Nunca deve-se desprezar as lendas e folclores, porque aquilo que hoje é uma simples ficção pode de alguma forma surpreendentemente surgir à nossa frente como algo fantástico e sem explicação, provando que a realidade e a imaginação se misturam em determinados momentos e locais do nosso mundo. O relato a seguir é o exemplo de um desses fantásticos casos. Bem, meu nome é Adriano Cidrão e venho contar esse relato a pedido da minha filha, que tem 6 anos, Giovânia Cidrão, que é fã de vocês. Tudo se passou no interior do estado do Ceará, no ano de 1958. Meu tio tinha 21 anos na época e namorava uma menina que morava na Vila Zoraide, sendo que naquela época e na região em que morávamos, as distâncias eram encurtadas por caminho dentro de sítios. Então, meu tio, para namorar, ele ia cortando o caminho. E depois de namorar quase a tarde toda e um pouco da noite, ele resolveu ir embora. Era quase meia-noite quando ele se despediu da namorada e foi embora para pegar o caminho por dentro dos sítios, o qual era o mais curto. Meu tio foi alertado pelo sogro para tomar cuidado com aquele caminho, porque ele mesmo tinha medo dos locais que ele iria passar. Mas mesmo assim, ele foi por ali e rindo, mas foi. O caminho até que era tranquilo, só não era iluminado, a não ser pela luz da lua. E ele foi seguindo seu caminho no trajeto. Ele foi ouvindo alguns barulhos estranhos de animais da noite. Mas meu tio sempre carregava com ele um punhal, porque naquela época as pessoas carregavam consigo sempre algum tipo de arma para se defender, devido aos locais desertos que atravessavam. De repente meu tio ouviu um tipo de grunhido à sua frente, mas não ligou e continuou andando. Andando mais um pouco à sua frente, de uma forma surpreendente, ele viu um ser arranhando uma árvore, como se estivesse afiando suas garras. Na hora meu tio congelou, quando viu aquela criatura enorme, em pé. Naquele momento, ele sentiu que aquilo não era normal e tentou sair de mansinho, mas a criatura percebeu e o olhou, avançando sobre ele, sendo que só deu tempo de puxar o punhal, e quando a criatura se aproximou dele, ele desferiu várias apunhaladas na criatura, e ela gritava de dor, mas não desistia, continuando o atacando. Eles continuaram a luta, e meu tio continuava dando mais apunhaladas, até que a criatura desistiu e foi embora. Meu tio, muito ferido, continuou seu caminho, só que dessa vez correndo e assombrado com aquilo que havia acontecido. Só que mais à frente, para sua surpresa, a criatura estava esperando a sua passagem e o atacou novamente. Então a luta recomeçou e foi sangrenta. Meu tio desferiu vários golpes para se defender do monstro, e de novo a fera fugiu para um mato alto, na escuridão da noite. Nesse momento, já eram quase 2 da manhã, e o caminho se tornou longo e sofrido, devido ao meu tio ter que se esconder de vez em quando. Isso durou quase a noite toda, quando de repente, ele se viu de frente à casa do meu avô, seu pai, e entrou correndo, todo rasgado. Meu avô era daqueles nordestinos, muito valentes. Quando viu aquilo, pegou sua arma e foi atrás de uma pessoa que ele desconfiava, porque já existiam boatos sobre tal pessoa. Chegando lá, meu avô viu o tal homem sentado na cadeira de balanço, muito ferido. Mesmo com os ferimentos, meu avô, chegando perto, apontou a arma para ele e disse: "Nunca mais
chegue perto da minha família, senão eu te mato. Naquela época, as coisas eram resolvidas dessa forma. Então, o homem olhou para meu avô e disse: Meu caro, com uma voz grossa e sarcástica, você tem alguma bola de prata aí? E sorriu. Meu avô sentiu um calafrio, mas não titubeou e disse: Está avisado. E assim termina a história mais extraordinária da minha família. Observação: em 1997, eu fui a Fortaleza, Ceará, visitar minha família e me lembrei dessa história, sendo que todos me confirmaram toda ela. Diante disso, eu acredito nessa história. E outra observação: eu acho que naquela história de ser arranhado por um lobisomem é mentira, porque meu tio foi totalmente arranhado e com arranhões tão profundos que tiveram que levá-lo para o hospital urgentemente, com ferimentos graves. Depois disso, um abraço a todos e boa noite. Como surgiram as diversas lendas que existem por várias partes do mundo. Existem lendas antigas que, desde épocas onde não existiam meios de comunicação, mas por estranho que pareça, se repetem em vários locais do planeta, e sempre com as mesmas características. Seriam mesmos as lendas puras e simples invenções, com o simples objetivo de colocar medo nas pessoas? Ou será que essas supostas lendas foram baseadas em fatos reais? O relato a seguir mostra que as lendas são mais reais do que se possa imaginar. Esse fato aconteceu em um sítio da minha tia, próximo à cidade de Maringá, no estado do Paraná. Era Natal de 2011 e sempre passávamos as comemorações no sítio da minha tia, que ficava no interior de Maringá. Entardeceu e estávamos prontos para a ceia. Meus primos e eu estávamos no curral, que fica a uns 200 metros da casa, e enquanto conversávamos, ouvimos um tipo de grito. Ainda não sei distinguir se aquilo foi um grito ou um uivo. Só sei que no momento todos ficaram apavorados, e meu primo mais velho, como sempre, queria colocar medo nos menores, então disse que poderia ser um lobisomem. Depois disso, rimos bastante e fomos comer. Quando era por volta de 1 hora da madrugada, estávamos na área da casa, quando de novo ouvimos o grito, ou um uivo. E minha tia ficou desesperada e disse: Pelo amor de Deus, todos vocês vão para dentro de casa agora. Todos ficaram sem reação e foram. Passando-se um tempo, estávamos já tranquilos dentro de casa. Ficamos lá até as 4 horas da manhã. Então, meus 7 primos e eu combinamos de dormir no sítio para no dia seguinte investigarmos o que havia acontecido. Todos morreram de medo, porém concordaram. No dia seguinte, quando já era 4 horas da tarde, minha tia chegara com a notícia de que uma vaca do vizinho havia sido dilacerada. Ficamos inconformados, imaginando que animal seria capaz de dilacerar uma vaca. Ficamos com muito medo e decidimos não investigar. Quando era 7 horas da noite, meu tio, eu e mais 2 primos meus ordenhávamos as vacas, quando no fundo do pasto vimos algo brigar com os cachorros. No mesmo instante, meu tio liga a luz do local e nesse momento só vimos a cabeça do bicho virar para nós e sair correndo na nossa direção. Só sei que corremos feito loucos. O animal corria rápido, mas nada sobrenatural, porém bem rápido. Como as vacas ficavam a cerca de 1 quilômetro do local onde estávamos, seria mais prático nos trancarmos em uma caminhonete que estava abandonada ali perto. Entramos rapidamente e um animal atrás de nós,
até que tudo ficou quieto, quando algo pulou fortemente atrás do veículo. Olhei muito pouco, só vi uma criatura forte, preta e de cabeça baixa. Meu tio colocou a mão na minha cabeça e a abaixou e continuou olhando. Quando a cabeça do bicho se levantou, só vi uma lágrima sair do olho do meu tio, com um ar de desespero. Depois de um tempo, o bicho desapareceu, então decidimos correr para casa, pois a caminhonete estava sem motor, então corremos. Quando novamente o animal surgiu do mato e nos acompanhou ferozmente. Ao entrarmos na casa e batermos a porta, só ouvimos rosnar-nos, a porta tremer e ser arranhada. Quando tudo se acalmou, abrimos e vimos baba e sangue, porém um sangue com aparência de podre ou seco, e muitos arranhões. Depois disso, não tenho dúvida de que lobisomens existem. O medo e o desespero que eu passei foi inexplicável. Depois disso, nunca mais voltei ao sítio. Meus tios se mudaram em janeiro e a história ficou somente em nossa família. Até hoje, o sítio está abandonado. Depois que saímos de lá, não tivemos mais notícias. Boa noite.